Olá, quanto tempo, hein? Tempo que a gente não se fala, mas foi proposital, que eu estava aguardando chegar este dia para eu partilhar com vocês, para eu dividir com vocês este momento. Agradecer a cada um de vocês aí do Caminho da Longevidade, minha família, minhas amigas da psicologia, meus amigos de caminhada, meus amigos que eu tenho conhecido há pouco tempo. Ah, amigos? Sim, meus amigos. Eu sei que algumas coisas não poderemos estar juntos, mas outras eu que tenho que dar conta. Mas são pessoas que oram por mim, são pessoas que torcem por mim, são pessoas que me apoiam, que me incentivam. Então, por que eu deixei para falar para vocês hoje, dia 20 de junho? Muito bem. Eu queria sim poder expressar para vocês como eu estou me sentindo, mas eu vou começar dizendo o seguinte: não deixe de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. O que você já quis, que já sonhou, que já deixou para trás, que já viveu e hoje não tem mais, e acha que a sua idade já não te permite mais isso, que o tempo já passou para você. Não passou, tá? Eu vim te dizer que não passou. O tempo não passou para você, não passou para você voltar a se amar, não passou para você voltar a encontrar beleza na vida, a sonhar, a conseguir algo, aquela viagem, aquele amor, aquele trabalho que você deixou passar. Por algum motivo, foi cuidar dos filhos, foi cuidar da casa. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, uma perda, uma tristeza, uma dor, um vazio. O seu trabalho, que já não era aquilo que você sonhava, mas você pensa, a idade chegou, tá bom como está. O que você deixou para trás e acreditou que não tinha como recomeçar? Bem, eu sempre deixo algumas indiretas aqui para vocês nos nossos encontros, no Caminho da Longevidade, nas nossas palestras. Então hoje eu quero falar para vocês um pouquinho de mim. Hoje é o meu tempo de recomeçar. Hoje o meu dia chegou. Eu fui para a faculdade aos 30 anos, por incentivo do meu marido, que era meu namorado, em 2007. Então eu tive o Henrique grávida, estudei grávida, me formei com ele aí com 1 aninho, morei em Barbacena também, estudei lá, mudei a faculdade, voltei. E aí eu fui ter os filhos. Mas eu quis me dedicar a cuidar deles. Não foi fácil eu vir para casa. Eu escutei, ouvi indiretas, as pessoas começam a intrometer naquilo que nem é deles. Porque eu tinha 3 filhos, se meu marido ia dar conta de nos sustentar, se eu tinha até INSS, isso eu escutei. Se eu podia ter ao menos INSS tendo aí essas crianças. Bem, tive os meus filhos, fui para casa cuidar. Mas eu tentei sozinha cuidar de mim, uma situação da minha saúde mental. Eu tenho uma ansiedade. Eu me defini assim. Eu era um Boeing, um avião desgovernado. Então eu fazia tudo demais, tudo para mim era demais. Eu não dormia, eu não parava, eu não quietava, até o ponto que eu adoeci. A ansiedade bateu demais, dificuldade, coisas que eu vivenciei lá na minha infância, que eu não entendia.
E foi somando tudo isso, a ponto de eu adoecer, de não poder mais nem ler. Eu não conseguia ler. E fiquei este tempo. Então, há 2 anos atrás, eu encontrei uma médica, por acaso, porque marcaram uma consulta para mim em um lugar que era para eu ir a um psiquiatra. E aí, mas encontraram uma neurologista que ia me atender pelo preço que eu poderia ir, pelo plano, né, que a gente tem. Eu chego lá na consulta, não era lá, porque o preço não era aquele. Mas aí a secretária foi muito educada, muito solícita. Liguei para minha amiga que marcou a consulta. Falei assim, olha, eu acho que eu estou no lugar errado, porque não é aqui. Assim, então volta que eu vou olhar outra para você, mas você vai se cuidar. Tô de olho em você. Esta é minha amiga. A gente se conheceu em 99, ela chama Ana Cláudia. Te agradeço, Ana. E aí eu fui lá na doutora Paula Ravena, neurologista. E eu falei para Ana assim, não, se era para eu estar, se eu cheguei até aqui, era para eu estar aqui. E eu fui, fiquei lá. Pagamos a diferença. E pela primeira vez eu fui escutada, de verdade. Pela primeira vez alguém se interessou pela minha história. Pela primeira vez alguém gastou a hora dela comigo, diferente do preço que eu estava pagando. Pela primeira vez eu me senti acolhida e com o sinal de que eu vou ser cuidada. E continuo com ela até hoje. E melhor. Então nós vamos entender toda a minha disfunção. E ela me perguntava assim, qual o seu plano? O que você vai fazer? Eu não tinha planos. Falei assim, o único plano que eu tenho é te obedecer. Tomar os medicamentos, ir à psicóloga e fazer minha atividade física. Ela, já está bom. E eu te prometo, doutora, que eu não vou abandonar meu tratamento, como eu já abandonei tantas vezes, nem o tratamento, as primeiras consultas, porque o ambiente não era meu, não me acolhia. Eu só era mais um paciente, uma pessoa para ser medicada. Então encontrei também uma psicóloga que chama Keila, lá da Desenvolver e Ser, que me apoia junto com a Tauana no projeto, no caminho da longevidade. Eu era tão disfuncional, que um dia que por a Keila não poderia mais estar naquele espaço me atendendo onde ela trabalhava, eu fiquei com raiva e rasguei o cartão dela e falei que não voltava mais. Foi um sentimento assim, de perda. E ela falou que estaria comigo, ela ia continuar comigo, mas eu me senti assim, né? Mas eu descobri que eu também não poderia mais ficar sem a Keila. Porque ela me ouvia, ela me entendia. Não tem entendimento de me validar em tudo. Não é isso de me questionar, de me ouvir, de entender, de me fazer pensar. Ok, voltei a estudar. Já estava melhor. Então estou aí há 1 ano e meio estudando. Comecei uma pós em psicologia cognitiva comportamental e psicologia positiva. E algo que eu gostava muito, que são as pessoas idosas. E comecei também a neuropsicologia do envelhecimento paralela. Então, eu já estou terminando, né? Há poucos dias agora. A neuropsicologia do envelhecimento, eu precisei de dar uma tranquilizada um pouco, mas vou voltar a afinco nos estudos, vocês vão saber o porquê que eu precisei de dar uma tranquilizada. E aí, comecei a estudar. E me falaram, você vai dar conta? Vou, eu tenho muita energia. Mas quando eu falava para a doutora assim, eu sou um avião descontrolado, porque tudo que eu faço é muito intenso, é muito... Hoje eu falo para ela, eu sou, e para minha psicóloga, eu não queria deixar de ser um avião,
Porque eu sonho alto, eu vou longe, eu levo muita gente comigo. Eu não sou um jatinho, eu não sou um teco-teco. É muita gente, é minha família, os meus amigos, vocês aí, a minha prima Estela, a minha irmã, a minha mãe, o Júnior, meu marido, meus filhos, as pessoas com quem eu convivo, que eu quero o melhor para elas, no sentido de que elas possam compreender, de trabalhar em prol delas, que elas têm potencial e que elas vão crescer. Então não podia ser um teco-teco. E os remédios que eu tomava me fazia ser nem um teco-teco. Eu era um teco-teco sem motor, cheio de poeira numa garagem qualquer. E hoje eu sou um avião governado. Não ando sem a minha agenda, anoto tudo nela, tudo que eu tenho que fazer do dia seguinte, vejo o que eu fiz já desse dia, se alguma coisa ficou, por que ficou. Entrei para um outro grupo, onde nós somos mulheres que trabalham, que estudam para o seu desenvolvimento. Seu desenvolvimento profissional, emocional, na sua empresa, no seu marketing, onde ela quer ir. E ali a gente aprende muitas coisas, principalmente a não ser vítimas, principalmente a entender que você é responsável por você mesmo, principalmente falar que as coisas acontecem quando você dá o primeiro passo. E eu dei. Então eu chamei as meninas para a gente ter o grupo no caminho da longevidade, juntas desenvolvermos este projeto. Beleza. Eu estou recomeçando a minha vida de psicóloga. Muito feliz. Hoje eu sou psicóloga. Não de carteirinha. Porque eu consigo hoje cuidar de mim, atender bem as pessoas, não porque eu estou numa sala, porque eu estou bem, porque eu estou realizando um sonho. Não é um cargo, é uma missão. Não é um número do CRP. É uma pessoa se unindo a outras pessoas para transformar vidas. É isso que eu sou. Então, eu falei que aos 50 anos a minha vida já precisaria de estar sendo organizada. Ano que vem, dia 23 de dezembro, eu faço 50 anos. Hoje, eu já estou no caminho de que eu sonhei e que eu estou recomeçando. Então não preocupa com a sua idade, não preocupa com isso ou com aquilo. Vai dar certo, desde que você compreenda qual o seu propósito, o que você quer, por quê e o que você faz. Não são as pessoas que vão fazer para você, as pessoas vão te apoiar, as pessoas vão estar ao seu lado. Tive um dia maravilhoso e eu queria ter uma sala, que eu sou apaixonada com esta sala. E hoje eu estou nela, porque a dona desta sala me convidou para trabalhar aqui também. Consegui, estou aqui. E não só aqui, tive mais um convite para um outro espaço, que depois eu falo para vocês. E mais ainda, eu estava à procura do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? Conselho Municipal do Idoso, e correndo atrás para trazer para vocês as informações, né? Os trabalhos. Beleza, anteontem, sentindo muito mal, fui para lá medicada e passei praticamente 10 horas em uma conferência. E lá nós discutimos, ouvimos, falei dos trabalhos que fazemos, falei de vocês, falei da nossa saúde, da minha mãe, da minha avó, das pessoas idosas com quem eu convivi. E o mais fantástico, eu conheci pessoas
que também sonham com a vida melhor para os idosos. E encontrei minhas amigas de infância que são idosas, mas são minhas amigas de infância. Isso é motivo de alegria. Vale ou não vale a pena recomeçar? Se eu não estivesse recomeçando, eu não poderia estar falando isso para vocês. E tem muito mais para vir. Hoje, eu também faço parte do conselho do idoso. Conheci pessoas. Olha onde eu cheguei e aonde eu ainda vou chegar. Vou me dedicar cada vez mais ao estudo, cada vez mais ao cuidado de mim mesma, cada vez mais ao meu esposo, aos meus filhos, à minha mãe, cada vez mais ser grata e amar a vida, cada vez mais acreditar que a gente pode sonhar. Porque não pode estar dentro do outro o que você precisa e nem nas mãos do outro. Eu vou ler para vocês aqui, Viktor Frankl. E isso que ele falou, eu leio sempre, e lá no grupo com as meninas. E me fez levantar cada dia, acreditar que estava dentro de mim o que eu tenho que fazer. Pela maneira com que uma pessoa assume seu destino inevitável, assumindo com este destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela-se mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto da sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou na luta levada ao extremo pela autopreservação. Pode esquecer sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos. Pela situação sofrida e pelo seu pesado destino, ela então será digna do tormento ou não. Ninguém pense que essas reflexões estão distantes da realidade, da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes à altura desta elevada proposta, pois poucos foram os que no campo de concentração mantiveram sua plena liberdade interior e puderam alcançar-se a realização daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. Aqui ele fala do campo de concentração, período terrível que todos conhecem, de guerra, de pessoas que nem merecemos falar o nome. Mas hoje, qual é o seu campo de concentração? Quem te prende, quem te tortura, quem te humilha, quem fala que você não vai dar certo? Quem não te apoia? Quem destruiu a sua casa, a sua moradia? Quem te tirou de um lugar seguro? Quem tirou as suas vestes? Quem te tomou a sua herança? Quem disse que você não era digno? Quem disse que você não é capaz? Quem foi que disse? E que te prendeu dentro de um campo do seu imaginário, que você não tem intelecto suficiente para ser alguém? Qual é o campo de concentração que você se encontra e que precisa sair? Mas ele fala de algo que eu penso que é um campo que nós mesmos nos colocamos dentro dele, que nós mesmos nos tornamos prisioneiros dele, que é do nosso não acreditar em nós mesmos, colocar a nossa esperança e a nossa liberdade em algo fora, ao derredor, no outro, no marido, numa mãe, num irmão, num patrão, num sócio, num amigo, num vizinho, que não acreditou em você, que não te valorizou, que não te apoiou, que não esteve com você naquele momento que você acreditou que você precisava.
Mas Vitor Frankl veio falar da nossa liberdade interna. Essa ninguém te tira, não importa onde você esteja, com fome, nu, sem seus cabelos. Tá aí para quem está fazendo a quimioterapia, para quem está passando por uma hemodiálise. Qual é a sua aparência? Não é isso que vai te prender e tirar os seus sonhos. Seja livre dentro de você. Seja livre dentro de você, você pode mais. O recurso está aí, vai chegar. Dê apenas o primeiro passo. Se você sente destituída de toda a dignidade, se abrace fortemente e fale: eu me amo, eu sou bom, eu não sou isso que eles estão falando. Pegue as suas ruguinhas e fala: ainda não é o fim, eu sou livre. Pegue aquela tristeza que alguém te abandonou nela, que te ignorou e falou que você não valia nada para ele mais, que você seria riscado da vida dele. A vida é sua, viva a sua vida. Ele pode riscar você da vida dele, mas quem tem o direito de riscar você de qualquer lugar é você mesmo. Seja presente e seja um presente para você. Se liberte, sonhe, recomece. Não importa a idade, não importa onde. E seja um sinal de luz, de brilho, de transformação aonde você estiver. Na quimioterapia, no hemodiálise, amputando um membro, tendo um diagnóstico nada promissor aí, não conseguiu o estudo, não conseguiu o emprego, está com a vida difícil, o esposo não valoriza, a esposa não valoriza, os filhos não valorizam, passou por uma perda que parece que tiraram um pedaço de você. E em memória a um amigo que faleceu em 2005, Roberto. Um dia ele falou: o que você quer fazer? Eu falei: ser psicóloga. E ele falou: você me promete que você vai ser? Eu disse: prometo. Porque eu falei para ele por que eu queria ser. Porque eu queria transformar vidas. Porque as pessoas que eu conhecia não queriam viver. E eu não sabia o que fazer. E eu sabia que eu poderia estudar. E ele falou: então você vai conseguir. Você promete? Mas ele mesmo não pôde viver para ver isso, porque no ano seguinte ele teve um acidente e faleceu. Então é para você, Roberto, para você, Cristiane, prima do Roberto, que estávamos juntos neste dia, após o seu casamento. E hoje eu estou aqui. Recomece vocês de algum lugar, apenas dê o passo que é acreditar em vocês mesmos. E busquem ajuda. Eu tentei sozinha. Não dá. Sozinha não dá. E hoje eu estou aqui com vocês, meus amigos, com vocês, colegas psicólogas, com vocês, minha família, neste espaço. Como eu faço? Neste espaço. Neste espaço. É dividido? É. Mas estamos aqui. E eu não sou aquela pessoa que gosta de estar sozinha, né? A não ser quando precisa. Mas estamos aqui. Obrigada, meus amigos, minha família, tia Natalina, tia Filhinha, meus primos, meus amigos, todos que passaram aqui hoje, que eu falei que estaria aqui só pra gente receber um abraço e um beijo, porque depois, né? Ripa na chulipa, que é trabalho. Vem aí o conselho, os estudos, mais uns estudos que eu estou olhando aí para a gente entender as nossas dores físicas também com o nosso emocional, tudo isso aí para nós, tá bom? Este espaço aqui não é só meu, é nosso. É o recomeço.
E eu até escrevi no meu diário, né, que eu tenho que fazer todos os dias para eu fazer as etapas. E lembrando, não esqueci não, falei que eu era um avião desgovernado. Por quê? TDAH por aí, gente, sem saber, lá na infância. Ah, TDAH todo mundo tem. Não, não é todo mundo que tem, não. Mas se a gente não souber entender e cuidar, é um avião desgovernado. Tá bom? E hoje eu quero ser, sim, continuar sendo este avião que tem governo e que leva muitas pessoas a sonhar, a voar longe, a ter uma vida próspera, a ter uma vida abundante, uma vida que ele sonhou. Então, bora lá viajar neste sonho e o início do recomeço. Um beijo, muito feliz e agradeço. Caminho da Longevidade, amigos que nos acompanham, por fazer parte deste momento. Vivam o sonho. E no que precisar, conte conosco. Um beijo.